Quantas pessoas hoje em dia acreditam estar salvas, mas na verdade estão perdidas? A Bíblia nos ensina 4 passos essenciais para um verdadeiro encontro com Cristo. Você conhece todos eles? Conhecer Jesus não é apenas uma questão intelectual, mas uma transformação profunda da alma que exige reconhecimentos específicos e dolorosos sobre nossa condição espiritual. Hoje coma. Muitas pessoas vivem na ilusão de que conhecem Jesus porque frequentam uma igreja, foram batizadas ou nasceram em uma família cristã. Mas conhecer verdadeiramente a Cristo vai muito além de rituais religiosos ou tradições familiares. É um encontro que despedaça nosso orgulho e reconstrói nossa alma sobre o fundamento da verdade divina. O próprio Jesus advertiu em Mateus 7:21-23: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Estas palavras de nosso Salvador ecoam como um alarme em nossa alma. Quantos, no último dia, descobrirão que sua religiosidade era apenas uma fachada, uma aparência externa que nunca tocou o coração nem transformou verdadeiramente a vida? Spurgeon frequentemente alertava seus ouvintes sobre o perigo da falsa conversão, da religião que aquece o banco da igreja, mas deixa o coração frio como gelo. O primeiro reconhecimento essencial para conhecer Jesus é admitir nossa condição de pecadores perdidos diante de Deus. Não pecadores que cometeram alguns erros, mas pecadores por natureza, corrompidos desde a concepção, incapazes de produzir qualquer bondade genuína que possa impressionar o Deus Santo. A palavra de Deus é clara em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não alguns, não a maioria, mas todos. Você e eu estamos incluídos nesta declaração universal da condição humana. Nossa natureza está tão contaminada pelo pecado que até nossos melhores atos, quando examinados sob a luz penetrante da santidade divina, revelam-se manchados pela corrupção de nossos motivos. Spurgeon pregava com lágrimas nos olhos sobre esta realidade, porque compreendia que muitos se ofendem com esta verdade. Vivemos em uma época que exalta a autoestima e rejeita qualquer sugestão de que somos fundamentalmente falhos. Mas a medicina de Deus sempre começa com um diagnóstico preciso, e o diagnóstico divino sobre a humanidade é devastadoramente claro. Somos pecadores desesperançadamente perdidos. Este reconhecimento não é apenas intelectual, é um quebrantamento que atinge as profundezas de nossa alma quando o Espírito Santo nos convence do pecado. É quando paramos de comparar nossa bondade com a maldade dos outros e começamos a nos medir pela santidade perfeita de Deus. Nesta comparação, toda vanglória se desvanece como fumaça. O segundo reconhecimento flui naturalmente do primeiro: reconhecer que não possuímos poder nem capacidade para produzir nossa própria salvação. Se somos pecadores por natureza, como podemos nos salvar pela prática de boas obras? Como pode a fonte contaminada produzir águas puras? A tendência natural do coração humano é buscar méritos próprios diante de Deus. Queremos contribuir com algo para nossa salvação, manter algum controle sobre nosso destino eterno. Mas Efésios 2:8 destrói completamente esta ilusão. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Spurgeon costumava ilustrar esta verdade comparando o pecador a um homem que caiu em um poço profundo. Por mais que tente escalar as paredes escorregadias, sempre desliza de volta ao fundo. Não importa quantas boas intenções tenha, quantas promessas faça a Deus, quantas obras religiosas pratique, sua natureza corrompida o puxa sempre de volta ao pecado. Este, segundo o reconhecimento, é ainda mais humilhante que o primeiro, porque
despedaça nossa última esperança em nós mesmos. É quando descobrimos que nossas orações, jejuns, dízimos e atos de caridade, embora possam ser expressões sinceras de fé, jamais poderão pagar a dívida infinita que nossos pecados criaram diante da justiça divina. Se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua vida espiritual. Me diga nos comentários, você já reconheceu verdadeiramente que é um pecador perdido diante de Deus ou ainda luta contra esta realidade? O terceiro reconhecimento essencial para verdadeiramente conhecer Jesus é compreender que precisamos de um Salvador perfeito, alguém que seja completamente diferente de nós em sua natureza e capacidade. Não um guru, não um filósofo, não um reformador social, mas um Salvador que possua tanto a natureza divina quanto a humana, capaz de fazer o que nenhum ser humano jamais poderia realizar. A necessidade de um Salvador perfeito surge da perfeição exigida pela justiça divina. Deus não pode simplesmente ignorar o pecado ou fingir que ele não existe. Sua santidade exige satisfação completa. Sua justiça demanda pagamento integral. Como pode um pecador pagar por pecados infinitos? Como pode alguém que deve tudo a Deus oferecer algo em troca de sua própria salvação? A resposta está na perfeição absoluta daquele que veio como nosso substituto. Jesus Cristo não era meramente um homem bom tentando ajudar outros homens bons a se tornarem melhores. Ele era Deus manifestado em carne, o unigênito do Pai, que assumiu nossa natureza humana sem pecado, para poder morrer em nosso lugar e ressuscitar para nossa justificação. Hebreus 7:26 nos revela a qualificação única de Cristo como Salvador. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Observe cada palavra desta descrição. Santo em sua essência, inocente em suas ações, imaculado em seu caráter, separado dos pecadores em sua natureza. Esta perfeição não era apenas moral, mas ontológica, uma perfeição de ser, não apenas de comportamento. Jesus jamais teve um pensamento impuro, jamais pronunciou uma palavra desnecessária, jamais realizou um ato que não fosse perfeitamente alinhado com a vontade do Pai. Sua vida inteira foi uma oferta fragrante diante de Deus, um sacrifício sem mácula capaz de satisfazer as exigências infinitas da justiça divina. Muitos hoje procuram salvação em sistemas religiosos que prometem autoaperfeiçoamento ou iluminação gradual. Buscam mestres espirituais que os guiem em jornadas de autodescoberta, como se a salvação fosse uma conquista humana alcançada através de disciplinas e práticas espirituais. Mas tais caminhos são becos sem saída, pois começam com a premissa falsa de que possuímos alguma capacidade inerente para nos aproximarmos de Deus. A Escritura destrói esta ilusão em Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Até nossas melhores obras são como trapos sujos diante da santidade divina. Como pode o imundo produzir pureza? Como pode o morto ressuscitar a si mesmo? A perfeição exigida não é relativa, mas absoluta. Não basta ser melhor que nosso vizinho ou mais religioso que nossos familiares. A medida é a própria perfeição de Deus, e qualquer coisa aquém desta medida resulta em condenação eterna. Jesus disse em Mateus 5:48, Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esta exigência impossível nos leva ao desespero salvador que reconhece nossa absoluta dependência de um Salvador perfeito. Quando finalmente compreendemos que não podemos ser salvos por nossas obras, por mais sinceras que sejam, começamos a valorizar verdadeiramente a obra perfeita daquele que morreu por nós. O quarto e último reconhecimento é aceitar Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Não apenas como um Salvador em teoria, mas como seu Salvador. Não apenas como Senhor em geral, mas como seu Senhor. Este reconhecimento envolve uma entrega completa,
uma rendição total de nossa vontade à sua vontade, de nossos planos always, seus planos de nossa vida à sua direção soberana. Reconhecer Jesus como Salvador significa aceitar que Ele pagou completamente o preço de nossos pecados na cruz do Calvário. Significa crer que seu sangue derramado foi suficiente para cobrir todas as nossas transgressões, passadas, presentes e futuras. Significa descansar inteiramente em sua obra consumada, sem tentar adicionar nossos próprios méritos ao que Ele já realizou perfeitamente. Mas reconhecer Jesus como Senhor vai além da salvação pessoal. Senhor significa proprietário, mestre, aquele que tem direito absoluto de governar. Quando verdadeiramente reconhecemos Jesus como Senhor, estamos declarando que nossa vida não nos pertence mais. Fomos comprados por preço, como declara 1 Coríntios 6:19, 20. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Este reconhecimento não é uma oração mágica repetida mecanicamente, mas uma transformação profunda que afeta cada área de nossa existência. É quando paramos de negociar com Deus e começamos a obedecer-lhe incondicionalmente. É quando nossa maior alegria se torna fazer sua vontade, mesmo quando esta contradiz nossos desejos naturais. Muitos fazem orações de aceitação sem verdadeiro reconhecimento de Jesus como Senhor. Querem Jesus como Salvador de seus pecados, mas rejeitam sua autoridade sobre suas vidas. Querem o céu como destino, mas a terra como reino. Querem perdão divino, mas não transformação genuína. Tal fé não salva, porque não reconhece verdadeiramente quem Jesus é e o que Ele exige de seus seguidores. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mensagens que edificarão sua fé genuína em Cristo. Responda nos comentários. Você já reconheceu Jesus tanto como seu Salvador quanto como seu Senhor? Ou há áreas de sua vida que ainda resistem ao seu governo? Agora que compreendemos os 4 reconhecimentos essenciais, devemos examinar honestamente nossa própria condição espiritual. Quantos vivem na ilusão de conhecer Jesus, mas nunca passaram pelo processo doloroso e necessário destes reconhecimentos? Quantos se contentam com uma fé superficial que aquieta a consciência, mas não transforma o coração? A tragédia de nossos dias é que muitos substituem o verdadeiro conhecimento de Jesus por experiências emocionais temporárias ou conhecimento intelectual sobre sua pessoa. Conhecem fatos sobre Jesus, onde nasceu, como viveu, como morreu, mas nunca experimentaram o poder transformador de um encontro pessoal com o Cristo vivo. Existe uma diferença abismal entre conhecer sobre Jesus e conhecer Jesus pessoalmente. Há diferença entre ler sobre o fogo e ser aquecido por ele, entre estudar sobre água e ter a sede saciada, entre ouvir sobre comida e ser alimentado. O conhecimento meramente intelectual sobre Cristo pode impressionar outros em conversas religiosas, mas não pode salvar a alma nem transformar a vida. João 17:3 nos revela a natureza do verdadeiro conhecimento, e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Observe que o texto não diz que saibam sobre ti, ou que tenham informações a teu respeito, mas que te conheçam, um conhecimento relacional, íntimo, experimental. Este conhecimento verdadeiro começa quando o Espírito Santo nos convence dos 4 reconhecimentos que discutimos. Não é um processo intelectual que realizamos por nossa própria capacidade, mas uma obra sobrenatural de Deus em nosso coração. É quando subitamente vemos nossa pecaminosidade não apenas como conceito teológico, mas como realidade devastadora que nos separa do Deus Santo. O primeiro sinal de que alguém está sendo verdadeiramente convencido pelo Espírito Santo é uma tristeza profunda pelo pecado. Não tristeza pelas consequências do pecado, prisão, divórcio, doença, perda financeira, mas tristeza pelo próprio pecado em si, pelo fato de ter ofendido um Deus infinitamente bom e santo.
Paulo descreve esta experiência em 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza segundo Deus não é remorso superficial ou constrangimento social, mas uma dor profunda por ter desonrado aquele que nos criou e nos ama, Esta convicção divina produz uma fome espiritual insaciável. A pessoa verdadeiramente convencida não se satisfaz mais com entretenimentos religiosos ou sermões que apenas afagam o ego. Ela busca desesperadamente uma resposta para o clamor de sua alma. Como pode um pecador como eu ser reconciliado com um Deus santo? É precisamente neste momento de desespero santo que Jesus se revela como a resposta completa e suficiente. Quando finalmente reconhecemos nossa total incapacidade de nos salvar, descobrimos a beleza incomparável da salvação pela graça mediante a fé. O que antes parecia impossível, ser aceito por Deus, apesar de nossa pecaminosidade, torna-se gloriosamente real através da obra substitutiva de Cristo. Mas cuidado com imitações baratas desta experiência genuína. Muitos hoje promovem uma decisão por Jesus que é apenas emocional e temporária. Fazem orações repetidas mecanicamente, levantam mãos em reuniões, assinam cartões de decisão, mas nunca passaram pelo quebrantamento genuíno que produz arrependimento verdadeiro. O arrependimento bíblico não é apenas lamentar o pecado, mas abandoná-lo. Não é apenas sentir-se mal por ter feito coisas erradas, mas voltar-se completamente para Deus em submissão total. É uma mudança radical de mente, coração e direção de vida. Como declara Ateos 26:20, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Observe a sequência: arrependimento, conversão e obras que comprovam a genuinidade da transformação. O verdadeiro arrependimento sempre produz frutos visíveis. A vida da pessoa genuinamente convertida inevitavelmente mudará, não por esforço próprio, mas pelo poder transformador do Espírito Santo habitando em seu interior. Estes frutos não são obras religiosas externas, realizadas para impressionar outros ou ganhar favor divino. São mudanças naturais e sobrenaturais que fluem de um coração regenerado. O mentiroso compulsivo descobre um amor pela verdade. O ganancioso desenvolve generosidade espontânea. O orgulhoso experimenta humildade genuína. O imoral encontra pureza e domínio próprio. Tais transformações não acontecem da noite para o dia nem de forma perfeita, mas são inegavelmente reais e progressivas. Como uma árvore que gradualmente produz frutos conforme sua natureza, o cristão genuíno inevitavelmente produzirá o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22-23. Se você examinar sua vida e não encontrar evidências desta transformação, se seus padrões de pensamento, suas reações emocionais, suas escolhas morais e suas prioridades permanecem fundamentalmente inalteradas desde sua suposta conversão, então é necessário questionar honestamente se você realmente passou pelos 4 reconhecimentos essenciais para conhecer Jesus. Não se contente com uma experiência religiosa superficial que oferece segurança falsa, mas não produz transformação real. Busque o Deus verdadeiro com todo o seu coração. Reconheça sinceramente sua condição pecaminosa, abandone qualquer esperança em seus próprios méritos e lance-se completamente sobre a misericórdia de Cristo como seu único Salvador e Senhor absoluto. Você já experimentou estes sinais de convicção genuína e transformação real? Ou ainda vive numa fé que não produz frutos visíveis? Permita-me agora dirigir-me àqueles que reconhecem que sua fé pode não ser genuína. Aqueles cujos corações foram tocados pela convicção de que talvez nunca tenham verdadeiramente conhecido Jesus da maneira que a Escritura descreve. Não, desespere.
Mas também não se contente com uma fé duvidosa, que não pode suportar as tempestades da vida, nem enfrentar o julgamento eterno. A primeira coisa que você deve compreender é que Deus deseja salvar você mais do que você deseja ser salvo. Ele não é um juiz relutante procurando razões para condená-lo, mas um pai amoroso que deu seu Filho unigênito para que você pudesse ter vida eterna. João 3,16 não é apenas um versículo para decorar, mas uma declaração da disposição divina de salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe a abrangência desta promessa. Todo aquele que nele crê. Não importa quão negro seja seu passado, quão profundos sejam seus pecados, quão endurecido esteja seu coração. Se você verdadeiramente crer em Jesus, não apenas intelectualmente, mas com fé que se entrega completamente a Ele, você não perecerá, mas terá a vida eterna. Mas como você pode saber se sua fé é genuína? Como pode ter certeza de que não está se enganando com uma fé falsa que parece real, mas não tem poder para salvar? A resposta está em aplicar honestamente os 4 reconhecimentos que discutimos e observar se eles produzem transformação real em sua vida. Comece agora mesmo reconhecendo diante de Deus que você é um pecador perdido. Não tente minimizar seus pecados ou compará-los favoravelmente com os de outros. Veja-se como Deus o vê, completamente corrompido pelo pecado, incapaz de produzir qualquer bondade que possa impressioná-lo. Deixe esta realidade penetrar em seu coração até que você sinta a devastação total de sua condição espiritual. Este reconhecimento deve levá-lo ao segundo: admitir que você não possui absolutamente nenhum poder para se salvar. Pare de confiar em suas orações, em sua frequência à igreja, em seus dízimos, em sua bondade natural. Reconheça que até suas melhores intenções estão contaminadas pelo egoísmo e que você é completamente dependente da misericórdia divina para qualquer esperança de salvação. Em seguida, reconheça que você precisa de um Salvador perfeito, alguém que seja completamente diferente de você em natureza e capacidade. Jesus não é apenas um homem bom que pode servir de exemplo, mas Deus encarnado, que pode fazer o que você nunca poderia fazer. Ele viveu a vida perfeita que você deveria ter vivido e morreu a morte que você merecia morrer. Finalmente, reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Não apenas como Salvador da humanidade em geral, mas como seu Salvador específico. Entregue-se completamente a Ele, sem reservas, sem condições, sem tentativas de manter controle sobre áreas de sua vida. Declare que Ele é não apenas seu Salvador, mas seu Senhor absoluto com direito total de governar cada aspecto de sua existência. Mas atenção, este não é um ritual mágico que você pode realizar mecanicamente. É um encontro sobrenatural com o Deus vivo que mudará fundamentalmente quem você é. Se você fizer estes reconhecimentos de forma genuína, sob a convicção do Espírito Santo, você experimentará o que Jesus chamou de novo nascimento. João 3 registra as palavras do próprio Cristo. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo não é uma expressão poética, mas uma descrição literal de uma transformação espiritual tão radical que é comparável a uma nova criação. Como declara 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esta transformação não é gradual nem opcional. É instantânea e inevitável. No momento em que você verdadeiramente se entrega a Cristo, o Espírito Santo toma residência permanente em seu coração e inicia um processo de santificação que continuará até o dia de sua morte ou do retorno de Jesus. Você começará a ter fome da palavra de Deus de uma maneira que nunca experimentou antes. As Escrituras, que talvez antes fossem tediosas ou incompreensíveis, tornar-se-ão fonte de vida e direção. Você descobrirá que orar não é mais uma obrigação religiosa, mas uma necessidade vital,
uma respiração espiritual tão natural quanto a física. Seus desejos começarão a mudar de forma sobrenatural. Coisas que antes lhe davam prazer agora causarão constrangimento ou até repulsa. Você desenvolverá amor por coisas santas e aversão por coisas pecaminosas. Não por esforço próprio ou disciplina religiosa, mas por uma nova natureza que foi implantada em você pelo Espírito de Deus. Suas prioridades se reorganizarão completamente. O que antes era supremamente importante, dinheiro, posição social, prazeres carnais, aprovação humana, perderá seu poder de motivá-lo. Você descobrirá que sua maior alegria está em agradar a Deus e servir a outros, especialmente aos irmãos na fé. Você também desenvolverá um amor profundo pela igreja verdadeira, não necessariamente por instituições religiosas ou denominações, mas pela comunhão dos santos, aqueles que também nasceram de novo e compartilham da mesma vida divina. Hebreus 10:25 não será mais um mandamento pesado, mas um privilégio. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Se estes sinais de transformação não estão presentes em sua vida, se você não experimenta fome espiritual, se a oração é apenas ritual, se seus desejos permanecem fundamentalmente inalterados, se você não ama a igreja nem os irmãos, então é possível que você ainda não tenha passado pelo verdadeiro novo nascimento. Não se desespere, mas também não se engane. Busque a Deus de todo o seu coração. Clame por misericórdia. Entregue-se completamente a Jesus, e Ele não o rejeitará. Como prometeu em João 6:37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Baseado no que compartilhei, você consegue identificar estes sinais de transformação genuína em sua própria vida espiritual? Amados, chegamos ao final desta mensagem que pode ter transformado sua compreensão sobre o que significa verdadeiramente conhecer Jesus. Os 4 reconhecimentos que exploramos: admitir que somos pecadores perdidos, reconhecer nossa total incapacidade de nos salvar, aceitar nossa necessidade de um Salvador perfeito e entregar-nos completamente a Jesus como Senhor e Salvador, não são apenas conceitos teológicos, mas realidades que determinam nosso destino. Terno Dote, obrigado por ter permanecido comigo até aqui, permitindo que a palavra de Deus falasse ao seu coração. Que o Espírito Santo use esta mensagem para produzir em você uma fé genuína e transformadora. Se esta mensagem tocou sua alma, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com aqueles que precisam ouvir esta verdade e comente abaixo, contando como Deus falou com você. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão em sua tela, pois temos muito mais verdades preciosas para compartilhar. Que Deus abençoe abundantemente sua jornada espiritual.